Queridos irmãos, é com muita alegria que estamos aqui para falar para todos vocês, irmãos e irmãs em Cristo, das lições de nosso Mestre. Essas lições trazidas à luz da doutrina espírita por nossos mentores, grandes trabalhadores espirituais que têm nos ajudado com tanto fervor, com tanta dedicação a que nós busquemos seguir esses caminhos. E é justamente nesse propósito que nós começaremos nossos estudos de hoje lendo uma passagem da Agenda Cristã, psicografado por Chico Xavier pelas mãos de André Luiz em 1947, trazendo algumas reflexões para formarmos a vibração adequada para os nossos estudos. É a lição 21, chamada Semeadura. Sua generosidade chamará a bondade alheia em seu socorro. Sua simplicidade solucionará problemas para muita gente. Sua complexidade provocará muita dissimulação no próximo. Sua indiferença fará manifesta frieza nos outros. Seu desejo sincero de paz garantirá tranquilidade no caminho. Seu propósito de guerrear dará frutos de inquietação. Sua franqueza contundente receberá frases rudes. Sua distinção edificará maneiras corretas naqueles que o seguem. Sua espiritualidade superior incentivará sublimes construções espirituais. Diariamente, semeamos o que colhemos. A vida é também um solo que recebe e produz eternamente. Faremos agora nossa prece para iniciar os estudos, dizendo: Jesus, Mestre querido, Pai amado, obrigado por mais esses instantes, por mais essas possibilidades de estudo, de aprendizado, trazida por grandes amigos espirituais que estão sempre dispostos a nos ajudar. Obrigado por nessa casa de oração, guiada por nosso amigo Humberto de Campos, estarmos todos unidos na busca da melhora, da reforma íntima, de aprendermos uns com os outros, tentando sermos amanhã melhores do que fomos hoje. Assim, agradecidos por mais essa oportunidade de estudo, pedimos permissão agora para iniciar nossas atividades, dizendo: graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Queridos amigos, mais uma vez, e queridas amigas, estamos aqui para falar de uma obra fantástica, que é o livro Palavras de Vida Eterna, escrita por Emmanuel, com a propósito de buscar os ensinamentos do Mestre com as chaves da doutrina espírita a partir das obras legadas na consolidação da nossa doutrina por Allan Kardec, na codificação kardeciana. E entrelaçando atenção e pensamento nessas lições trazidas por Kardec e vindas direta de nosso Mestre Jesus, sem outras credenciais que não sejam as necessidades do coração, que nós procuramos ouvir de forma pura, de forma sincera, tudo que o Mestre tem a nos dizer, e pedindo a Ele que tenhamos o necessário entendimento de tantas coisas boas que Ele nos deixou e que até hoje são verdades absolutas para a nossa vida. Assim, amigos, a lição de hoje é para todos nós um chamamento incrível. É a lição 66 do livro, cujo título é O Primeiro Passo. Nessa lição, Emmanuel nos convida a refletir sobre um dos pontos cruciais do nosso ser, da nossa forma de ser, do nosso agir, que é a regra áurea.
Essa regra áurea foi referida por Jesus de diversas formas, em diversas ocasiões. E ela também nos é trazida de volta pela doutrina espírita, ainda com mais força, no bojo das atitudes que revelam o que é a pessoa de bem, o homem de bem, como escrito na época, no caminho para o cumprimento da lei moral, da justiça, amor e caridade. Contextualizando, a gente pode procurar nos registros do evangelista Mateus, lá em seu capítulo 14, um relato evangélico dentro do qual o Jesus dava vários ensinamentos de comportamento, como se relacionar um com o outro. E ele dizia assim: não julgueis para não serdes julgados. Quem não lembra de quantas vezes nós já falamos essa frase? E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Olha aí, também muito conhecido de nós. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? Olha que coisa importante. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E por aí vai. Jesus compacta, junta tantos ensinamentos, todos eles muito comportamentais, dizendo: olhe primeiro para si, para depois olhar para o outro. Faça o que você quer, para depois fazer para o outro. Ou seja, ele sempre está exaltando a necessidade de sermos para com os outros benevolentes, compreendendo neles as falhas. Dado que nós também temos falhas em grandes quantidades. E Jesus, num determinado momento, chega e sintetiza todos os ensinamentos dele. Ensinamentos que ele falava, mas muito mais do que falava, que ele exemplificava. E ele diz assim: portanto, tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. E é exatamente aqui que Emmanuel inicia a nossa lição de hoje. Repetindo: portanto, tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles, porque esta é a lei de todos os profetas. E o que Emmanuel faz? Ele procura tirar daí, mais uma vez, sempre tentando nos ajudar, vias práticas, atitudes positivas que possam nos levar a andar nessa conduta. Se quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles. Está vendo? Faça aos outros o que você gostaria que os outros vos fizessem. Essa é a lição de hoje, e que Emmanuel diz assim: essa é a regra áurea. E Emmanuel diz: a regra áurea recebe citações em todos os países. Em torno dela gravitam livros, poemas, apelos e sermões preciosos. Entretanto, raros se lembram do primeiro passo para que se desvele toda a sua grandeza. Não podemos reclamar a ajuda dos outros. Antes, é justo prestar auxílio. Olha o que Emmanuel está dizendo. Não podemos reclamar a ajuda dos outros. Antes, precisamos nós ajudar. Ou seja, faça aos outros aquilo que quer que vos faça. A gente lembra de imediato da lei da ação e reação, não é? Ou seja, o que é a reação? É que os outros façam a gente o que a gente gostaria. Mas para isso, primeiro a gente precisa fazer aos outros o que a gente gostaria que eles nos fizessem. A nossa ação é fazer aos outros. E aí a gente espera uma reação, que aí não depende mais da gente, depende dos outros. Mas a única forma da gente ter essa reação dos outros é a gente, primeiro, fazendo a nossa parte. E é em torno disso que está toda a lição de hoje. E diz ainda Emmanuel: não será lícito exigir a desculpa de alguém. Antes, é imperioso saibamos desculpar. Convidados a compreender, muitos dizem: não posso. E instados a auxiliar, respondem muitos: ainda não. Essas pessoas esquecem-se, porém, de que amanhã serão talvez os necessitados e os réus,
carentes de perdão e socorro. E muitas vezes, ainda quando não precisem de semelhante bênção para si mesmos, por elas suspirarão em favor dos que mais amem, à face das sombras que lhes devastam a vida. Ou seja, nós estamos uma comunidade, nós estamos unidos, nós estamos todos aqui com o mesmo propósito, crescendo juntos. Nós somos do mesmo nível, nós estamos no mesmo planeta de expiações e provas, nós estamos aprendendo juntos. Então, não tem menor sentido acharmos que somos diferentes dos outros no que merecemos ou no que os outros merecem. Somos iguais. Merecemos ser bem tratados, sim, mas mais ainda, devemos tratar bem os outros, devemos fazer o bem aos outros. Essa nossa ação trará para nós claramente uma reação positiva, uma reação de bem. Nós precisamos dos outros tanto quanto os outros precisam de nós. É aí que está toda a sabedoria desse caminho que a gente tem para viver. Não é fácil. Muitas vezes a gente vai dizer não posso, muitas vezes a gente vai dizer ainda não. Mas é por aí que a gente precisa seguir. É começando, é andando. E aí a gente vê que Kardec, de forma muito precisa, fez o seguinte. Lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala do maior dos mandamentos, Kardec chega e junta o ensinamento maior, aquele que o mestre disse. Qual é o maior mandamento da lei? Perguntaram. E o mestre disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. E aí Kardec coloca junto dele mais duas citações do mestre. Uma que é a que nós estamos estudando hoje, que veio do Evangelho de Mateus, e outra que veio do Evangelho de Lucas. A primeira é aquela: fazei aos homens tudo o que gostaríeis que eles vos fizessem, pois esta é a lei e os profetas. E a outra é: tratai todos os homens da mesma maneira que gostaríeis que eles vos tratassem. Que é a mesma forma de dizer essa lição. Olha o que Kardec fez. Na codificação do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca juntinho, para nós estudarmos junto, esses três pontos. E as considerações deles sobre esses três pontos são muito precisas e diretas. Kardec nos diz: amar o próximo como a si mesmo. Fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres em relação ao próximo. Não há guia mais seguro sobre isso do que ter como regra fazer aos outros o que desejamos para nós. Vejam, Kardec coloca o guia da nossa doutrina. Fora da caridade não há salvação. E aí ele diz que a expressão mais completa da caridade, aquela que resume todos os deveres em relação ao próximo, é fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós. Vejam a importância desse código de conduta que nós temos que adotar. Fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem para nós. Nós estaremos aí na expressão mais completa da caridade. Fora da caridade não há salvação. Lema da nossa doutrina espírita. Essa atitude resume todos os deveres em relação ao nosso próximo. Com que direito exigiríamos de nosso semelhante bom procedimento, indulgência, benevolência, dedicação, se não lhe dessemos isso? A prática dos ensinamentos morais orienta e conduz à destruição do egoísmo e do orgulho. Quando os homens tomarem a regra áurea, fazer aos outros o que gostaríamos que fizéssemos por nós, como regra de conduta e como base das nossas instituições, nós entenderemos a verdadeira fraternidade e faremos reinar entre nós a paz e a justiça. Não haverá mais ódio, nem desavenças, e sim união, concórdia e benevolência mútua.
Aí está o resumo muito claro do que Kardec nos traz, juntamente com os ensinamentos vindo dos guias espirituais que ajudaram na codificação da doutrina. O que significa fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós? E eu estou sendo repetitivo, mas eu estou sendo repetitivo porque essa é a lição que nós temos que introjetar, isso é o que nós temos que vivenciar em nós mesmos. E Emmanuel, sabendo disso, sabendo do que Jesus dava de importância para a regra áurea, continua a nossa lição, o primeiro passo, dizendo: se o exemplo pode ser invocado como bússola, recordemos Jesus. O mestre dos mestres faz o bem, despreocupado de considerações. Avalia sem paga, acende a esperança sem que os homens lhe peçam, e perdoa espontaneamente aos que injuriam e apedrejam, sem aguardar-lhes retratação. Jesus faz tudo isso sem esperar nada em troca, porque primeiro é fazer, a reação vem depois. Veneremos assim a regra áurea e estendamos o espírito de amor que se toca. Divino, ela é divina essa regra. Contudo, estejamos certos de que ela somente valerá para nós se lhe dermos a aplicação necessária. A regra áurea só vale se a gente fizer a nossa parte, ou seja, vamos agir com os outros do jeito que nós gostaríamos que eles agissem conosco. E aí, em mais um ponto da codificação da doutrina, nós temos outro significativo momento, quando nós estamos falando das características do homem de bem. Na questão 918 do Livro dos Espíritos, e Kardec pergunta aos espíritos: por que sinais pode-se reconhecer no homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? E os espíritos respondem sempre de forma concisa e precisa. O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida são a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Aí Kardec traduz para a gente, esmiuça para a gente um pouco mais esse belo ensinamento dos espíritos, que é o seguinte: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os atos realizados, perguntará se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que pôde, se ninguém tem nada a se queixar dele. Enfim, ou seja, resumindo, sintetizando, se fez aos outros o que gostaria que os outros fizessem por ele. Assim como Jesus, 1800 anos de Kardec, sintetizou as leis dele, dizendo: faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Quando Kardec fala do homem de bem, sintetiza: se o homem de bem se pergunta se fez aos outros o que gostaria que os outros fizessem por ele. Sempre aquela história. Primeiro, fez o que você gostaria que fizessem para mim. Não está perguntando se os outros fizeram para mim. Está perguntando: você fez aos outros o que você gostaria que eles fizessem para mim? Se os outros vão efetivamente fazer isso, é um outro problema. Mas nós temos que fazer o que nós gostaríamos que eles fizessem para a gente. É um texto bem claro. E Kardec continua, agora no Evangelho segundo o Espiritismo, dando algumas belas características do que é o homem de bem, a pessoa de bem. Ele diz que a pessoa de bem tem fé em Deus, tem fé no futuro, sabe que todas as vicissitudes da vida são provas ou expiações, faz o bem pelo bem, retribui o mal com o bem, encontra satisfação nos benefícios que espalha, é bom, humano, benevolente, respeita nos outros todas as convicções sinceras, toma por guia a caridade, não alimenta o ódio nem rancor, nem desejo de vingança, é indulgente para com as fraquezas dos outros,
porque sabe que ele mesmo precisa de indulgência. Não se satisfaz em procurar defeito nos outros nem colocá-los em evidência. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Não se exalta a si mesmo, nem seus talentos à custa de outrem. Não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais. Usa sem exagero dos bens que lhe são concedidos. Respeita todos os direitos da natureza. E aí diz Kardec no final: esta não é a relação completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. E aí a gente lembra, qual foi a síntese que ele disse disso tudo? Se o homem de bem se pergunta a si mesmo se está fazendo aos outros o que gostaria que fosse feito a ele. É algo que a gente não consegue escapar essa pergunta o tempo todo. E aí tem mais um ponto ainda no Livro dos Espíritos, que é a questão seguinte, eu falei da 918. Na 919, Kardec pergunta: e qual o meio prático da gente efetivamente se melhorar e resistir aos arrastamentos do mal? E aí os Espíritos responderam: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Ou seja, se pergunte as coisas, conheça. E Santo Agostinho, respondendo o desdobramento dessa questão, porque Kardec chegou: tá bom, conhece-te a ti mesmo. Mas como é que a gente se conhece? Aí Santo Agostinho fez uma das páginas mais bonitas do Livro dos Espíritos, dizendo: fazei o que eu fazia quando estava na terra. No fim do dia, interrogava minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava se não havia faltado com o meu dever, se ninguém tinha do que se queixar de mim. Examinai o que podeis ter feito contra Deus, depois contra vosso próximo, e por fim contra vós mesmos. As respostas serão repouso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que é preciso curar. Ou seja, para fazer aos outros o que gostaríamos que fizesse a nós mesmos, nós temos que nos conhecer. Nós temos que saber o que nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. E olha, conhece-te a ti mesmo como essencial nisso. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave da melhora individual. Façamos questões claras a nós mesmos e nós seguiremos aprendendo a nos conhecer e a fazer aos outros o que nós gostaríamos que nos fosse feito. E, nesse sentido, Santo Agostinho disse, por fim, que o trabalho dos espíritos, quando estavam aqui e agora buscando nos ajudar, eles tinham dois propósitos. O primeiro deles era nos chamar para os fenômenos espíritas, para poder nós lembrarmos que a espiritualidade, que existia um outro mundo. E logo depois, o que ele queria era divulgar os espíritos reunidos que fizeram a codificação, que gostariam de divulgar os ensinamentos morais. E esses ensinamentos morais foram as instruções que eles passaram, como essa que Santo Agostinho passa de passar. E foi esse o objetivo maior com que esses espíritos ditaram o Livro dos Espíritos. E aí, chegando ao nosso encerramento, vamos voltar à lição de Emmanuel, a lição, o primeiro passo, para ver o seu final e nós concluirmos aqui o nosso estudo de hoje. E no final, nos diz Emmanuel: o texto do ensinamento é vivo e franco. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles. Querer o bem, diz Emmanuel, é um impulso de todos. Nós queremos o bem para nós. Mas, na prática do Estatuto Sublime, é forçoso que sejamos nós quem se adiante a fazê-lo. Nós que temos que dar o primeiro passo nessa iniciativa. E é assim que Emmanuel nos convida. Façamos
Vamos tomar a iniciativa, vamos dar o primeiro passo. Primeiro passo o quê? Fazendo aos outros o bem, fazendo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Então, comecemos por aí. E depois virá a reação. É assim, irmãos, que a gente conclui essa bela lição de hoje, esperando que ela tenha calado ao coração, às mentes e principalmente às ações de cada um de nós. E pedindo ao Pai Maior que nos abençoe para a caminhada. Em cada dia a gente praticar essa lição, dizendo: Pai amado, Jesus Mestre querido, que a lição de fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos, fique gravada em nós, não como uma peça de filosofia, uma peça de ensinamento a ser falado, mas principalmente e sobretudo como sendo algo a ser praticado no nosso dia a dia, na busca do nosso crescimento, da aprender a amar, de abrir o nosso coração. Assim, agradecidos por tudo que recebemos, pela acolhida dessa casa de oração guiada por Humberto de Campos e por tantos amigos espirituais que nos ajudam e que nos orientam, pedimos permissão para encerrar nossos estudos de hoje dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Que assim